também nessa noite. Nós pela manhã começamos a expor o texto no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós falamos um pouco da ideia do surgimento de João Batista e de como ele surge ali como um precursor. E aí até discutimos um pouco se ele apresenta um sacramento ou um pré-sacramento, porque ele tem o privilégio de batizar a Jesus. Nós veremos isso nessa noite. Mas, de certa forma, ele se apresenta como alguém marginal, distante da institucionalização da igreja, daquele momento, longe dos fariseus, longe dos saduceus, denunciando o pecado, vivendo uma vida de simplicidade, anunciando o reino de Deus e um sermão repetido todas as vezes, né? Parece que é sempre o mesmo sermão de João Batista. Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados. E ele diz, eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que é maior e vos batizará com o Espírito e com o fogo. Quero te convidar a ler a sequência do texto, Mateus capítulo 3, versículo 13 até o final. Vou fazer a leitura na NVI, que diz assim, a palavra do nosso Deus. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus estruturou todo o seu evangelho com uma precisão teológica. Nós podemos observar que talvez o fechamento lá no capítulo 28 seja, de certa forma, um fundamento hermenêutico de todo o Evangelho, mas com a sua introdução claramente nesse batismo trinitário, nessa ideia clara de Deus comissionando o seu povo e a sua igreja, mas comissionando a um batismo, a uma manifestação da própria Trindade no meio do seu povo. O Evangelho começa e termina com a Trindade presente na água, presente na ideia de um batismo. E a igreja primitiva, ela não teria perdido as suas associações trinitárias. O Pai fala, o Filho é batizado e o Espírito desce. A comunidade então começa a entender tudo isso. Começa a entender dentro do seu contexto uma certa ruptura do cristianismo com o judaísmo. Não cabia mais nesse entendimento uma expectativa messiânica que foi cumprida agora em Cristo. E a igreja, entendendo toda essa fundamentação cristológica, ela parte então para a prática batismal. Nós podemos observar que essa voz celestial, né, funde aqui dos textos do Antigo Testamento. Um dos textos está no Salmo 2, que foi lido, versículo 7, tu és meu filho, hoje te gerei. É um salmo que está trazendo uma ideia da realeza de Cristo, como filho de Deus, que é coroado, mas também nos apresenta Isaías 42:1, onde diz, este é o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ou seja, um rei que é servo. Consegue enxergar isso no Evangelho? A apresentação aparentemente contraditória, paradoxal. Cristo, um rei, mas um rei que é servo, que se põe no nosso lugar e se apresenta assim diante de Deus e diante da sociedade
para promover a glória, a misericórdia e a graça de Deus no nosso meio. Então Jesus é simultaneamente o rei coroado e o servo enviado. E o batismo é a cerimônia de coroação, como também de comissão desse mesmo rei que é o servo. Ao mesmo tempo que se reconhece Jesus como Filho de Deus, o Senhor dos senhores, é ao mesmo tempo que se reconhece Ele como o servo, que se fez homem, que se humilhou e que é batizado em nosso lugar, assumindo a nossa posição de pecadores. Você consegue entender isso? E esse texto nos traz muitos símbolos interessantes, por exemplo, a pomba, tão discutida, tão usada até por nós presbiterianos, tão conhecida. O Espírito, a pomba dá uma ideia, se voltarmos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando diz o Espírito pairando sobre as águas do caos primordial, dá uma ideia da pomba pairando, descendo sobre Cristo como uma pomba, ou seja, como pairando, não era uma pomba descendo na cabeça de Cristo, era como uma pomba. E os rabinos comparavam o Espírito sobre as águas como uma pomba. O batismo de Jesus é o início de uma nova criação. Isso é iniciado aqui. O mesmo Espírito que ordenou o caos, agora desce sobre o novo Adão, para promover a graça. Isaías 63:19 diz: se rasgasses os céus e descesses. Que maravilha essa ideia! Essa expectativa de Deus descendo sobre o seu povo para salvar. Em Mateus, Deus responde: os céus se abrem, mas não para descer em juízo, mas para ungir o Filho que carregará o juízo do próprio Deus. A expectativa de João Batista, ela é da manifestação, o texto que lemos foi esse, quando ele anuncia na sua mensagem o juízo de Deus, a necessidade de arrependimento. Ele também traz a ideia na aproximação dos saduceus e dos fariseus, e ele pergunta assim: o que traz na mente de vocês? O que vocês estão a ideia de que vocês vão fugir da ira vindoura de Deus? Vocês estão achando que vocês vão escapar? Vocês estão vindo aqui para quê? É duro o discurso promovido por João Batista diante de tudo aquilo ali. E nós podemos observar que toda essa expectativa de juízo agora, ela é rompida, ou pelo menos manifestada numa expectativa e esperança de que o povo de Deus não passará por isso, porque o ungido do Senhor assim recebeu o juízo de Deus. Essa é a promessa, essa é a expectativa que começamos a entender aqui apresentada pelo evangelista. A providência de Deus para salvar o seu povo é o seu próprio Filho que se encarna. Esse que é rei, mas esse também que é o servo sofredor. Esse que é coroado, mas esse também que é comissionado a levar a cruz, a levar sobre si a nossa iniquidade e o nosso pecado. Nós podemos observar aqui 3 cenas nessa pequena perícope. A chegada, então veio Jesus, Nós observamos aqui o advérbio, A ideia de então, ela não tem um valor temporal, mas é conectivo a ideia aqui. Mateus está usando para iniciar essa nova sessão, ele quer trazer algo a mais aqui, extremamente importante. Ele usou isso no começo do capítulo 3 agora, e ele continua mais uma vez usando esse advérbio. Então veio Jesus. Então a personagem principal aqui entra em cena e nos é apresentada. A cena 2, do versículo 14 ao versículo 15, é o confronto. João se opõe a Jesus. E aqui o verbo aqui é um imperfeito cognitivo. Ele tenta impedir, não é possível, ele se esforça. Não é possível, quem tem que me batizar é o Senhor. Eu vou batizar o Messias, o Filho de Deus. E eu não posso fazer isso. A hierarquia messiânica aqui inverte a lógica do arrependimento, como se Cristo, não tem que ser assim,
para que se cumpra a justiça de Deus aqui. Aí nós temos que entender a justiça aqui nesse contexto, o que significa esse cumprimento da justiça, mas é esse entendimento que precisamos ter claramente dentro desse centro teológico. Justiça aqui não significa uma conduta ética, mas a vontade de salvação do próprio Deus. É a atividade salvadora do Senhor, para que se cumpra toda a justiça, para que a vontade santa de Deus, para que a ira santa de Deus seja aplacada e aconteça a ordem de salutes, aconteça a história da salvação e assim o seu povo possa ser salvo, não pela moralidade, não por um legalismo, mas pela graça de Deus. É essa que nos salva. E o texto nos apresenta finalmente a cena de número 3, a teofania. A linda cena de os céus se abriram, um passivo divino aqui. Deus é o sujeito implícito. Os céus estão abertos porque Deus os abriu. Assim como em Ezequiel, assim como em Isaías 64, nesses momentos da redenção, da mostra da revelação decisiva de Deus, aparece Deus abrindo os céus, Deus rompendo essa limitação que existe entre nós e onde Ele está. Essa diferença de dimensões é tão... Eu fico com medo de tentar usar alguma explicação e me tornar o maior dos hereges, se já não o sou. Mas que dimensão, que termo que eu uso? A ideia de Deus é espírito, nós somos matéria, e é uma ideia de que se rompe isso e se escuta a voz de Deus. O próprio Espírito desce. A revelação do plano redentivo de Deus, o batismo do seu próprio Filho. Como nós temos falado, falamos do chamado do Senhor, falamos em Noé, falamos um pouco da aliança, falamos em Abraão, falamos de Jacó, chamado, falamos de Davi no domingo passado, Moisés, nós falamos de Moisés, de Davi, e hoje eu gostaria de fechar essa ideia com esse chamado do Filho. Deus chamou o seu Filho. É necessário, é estritamente necessário a eleição, o compromisso, mas o chamado do seu Filho. E esse chamado do seu Filho pode ser visto aqui em 3 movimentos. O Filho desce, o Espírito desce e o Pai declara a paternidade. Isso fica claro. Podemos ver inicialmente quando se observa o Filho desce, a manifestação dessa solidariedade messiânica. Jesus compartilhando da nossa miséria. Jesus se fazendo homem. O texto diz, então, é tão característico como eu já falei, nessa sequência da narrativa aqui, que não é temporal e específico, mas é o verbo que vem nos trazer essa ideia de Jesus faz a sua aparição em cena. O momento principal chegou. E aí há uma construção, indicando todo o propósito. Jesus veio especificamente para ser batizado por João. É propósito. Jesus não estava passando por ali e falou, é mesmo, Que tal eu ser batizado? Que tal eu tomar o lugar dos pecadores, assumir, me fazer pecado, mesmo não sendo pecador, para que os meus sejam redimidos? Não, isso é projeto de Deus, é o plano do Senhor, faz parte inaugural desse ministério de Jesus, de salvar o seu povo, que ele passasse pelo batismo. E batismo de pecado, batismo de arrependimento. Mas que história estranha, Logo aquele que não precisa se arrepender de nada, é aquele que passa pelo batismo de arrependimento, numa figura clara de Deus comunicando conosco, na sua graça, o seu Filho, tomando o nosso lugar. E a reação de João Batista, meus irmãos, é a reação mais óbvia e que qualquer um de nós deveria de ter. Epa, eu batizar o Senhor? Como eu posso fazer isso? Ele tenta impedir, mas ele não tem sucesso. Ele se opõe ao propósito de Jesus, mas Jesus aponta para a necessidade
Não é uma preferência, é uma questão de necessidade. É vital que isso aconteça, é necessário. Jesus não precisava do batismo de João, não porque ele era pecador, mas para mostrar a sua solidariedade, o seu compromisso, a sua junção, a tomada do nosso lugar de malditos diante de Deus, para que assim a ira de Deus fosse aplacada. E é por isso que ele é batizado em nosso lugar. O Messias é a pessoa representativa. A cruz era nossa, a morte era nossa, o arrependimento era nosso. E ele assim faz, porque nem isso somos capazes de fazer por nós mesmos. Qual de nós pode se levantar diante de Deus e falar: não, Deus, chega, dê um tempo, eu não aguento mais viver a vida que eu quero, então eu me arrependo dos meus pecados, porque eu consegui entender, ó Deus, que a minha trajetória... Não existe esse movimento humano sem que a graça de Deus, vimos isso pela manhã, alcance, transforme o nosso coração e nos mova num fruto de justiça da graça de Deus, onde reconheçamos a soberania de Deus, a sua glória, a sua majestade, ao mesmo tempo que isso mostra a nossa pecaminosidade, a nossa distância do Senhor, a sua ira sobre nós. É por isso que o Filho desce. Verso 15. A importante expressão, cumprir toda a justiça. Seria cumprir todos os estatutos divinos? Alguns pensam assim. Que estatuto divino foi cumprido no batismo de Jesus? Nenhum. A ideia de cumprir aqui remete ao cumprimento de profecia. A justiça deve ser entendida à luz de Isaías 53:11. Pelo conhecimento dele justificará meu servo justo a muitos. É essa conexão com o servo sofredor aqui que deve ser entendida. Jesus estava lá embaixo com os pecadores, afirmando sua identificação com esses, para cumprir toda a justiça, para levar sobre si a ira de Deus. Não é um cumprimento moral, é uma tomada de lugar. Tudo bem, Jesus cumpre todas as coisas, mas eu acredito que o texto está nos dando uma ênfase de que ele está tomando o nosso lugar. Você não é capaz de se arrepender, eu não sou capaz de se arrepender. Ele veio aqui no nosso lugar mostrar isso. Ele veio mostrar isso. Ele se identifica conosco. Isaías 53:12 diz que ele foi contado como os transgressores. Jesus não precisava de arrependimento, mas Israel precisava. O seu povo precisa se submeter ao batismo, que ele mesmo deliberadamente o toma. Ele tem a incumbência clara de dedicar-se à tarefa de transformar pecadores em justos, de transformar malditos em filhos de Deus. Então a objeção de João aqui pode até ser teologicamente correta, mas o superior não deve receber o rito inferior, mas assim nos convém, é necessário. Qual de nós imaginaria uma situação assim? Você num lugar protegido, lá no alto, com a sua família, olha para baixo, só tem um lugar para as pessoas passar e uma passagem está trancada, ninguém pode abrir. Estou tentando trazer uma ilustração. Qual de nós desceria, sabendo que ao descer e tentar chegar nessa passagem e abrir com a nossa digital, porque ela só abre com a nossa digital, você tentar fazer aquilo, você seria agredido. Você seria morto, ultrajado, porque eles pensariam: olha, quem é ele para vir aqui passar na minha frente? Quem é ele para tentar passar? Vai lá para trás. Quem é você para chegar aqui nessa porta? Nós chegamos primeiro, nós estamos aqui. Você desceria? Conversa fiada, rapaz. Você não desce nada. Você não desce nem aqui. O Filho de Deus desceu
e sofreu todo o ultraje para que a vontade de Deus em salvar o seu povo fosse realizada, para que a glória dele reluzisse sobre nós, pecadores, e fôssemos declarados filhos de Deus. Entende que não é uma preferência de Jesus? Ele desceu porque é desígnio do Senhor, é desígnio dos céus. É por isso que o sacramento aqui, ele não é um espetáculo, ele é uma participação. O Filho de Deus desceu porque não tinha outro jeito de os seus subirem. Você tem como subir ao céu? Se não tem como subir, o amor e a graça de Deus providenciam aquele que desce, aquele que assume nosso lugar, aquele que se identifica conosco para manifestar a salvação e a sua graça. Esse é o fundamento da nossa existência. Ver a identificação de Cristo conosco é o fundamento dessa necessidade para que nós entendamos a sua obra sobre nós e o sigamos. E manifestemos a sua glória, o seu poder e a sua misericórdia. Mas esse chamado do Filho não é só um movimento da descida do Filho. Sabe quem também desce? O Espírito também desce. Há uma unção aqui escatológica. O Espírito que desce é o cumprimento de Isaías 42, 61, onde diz que a ideia da idade para começar previamente a idade do Espírito, segundo os profetas, Portanto, aquele que batizará com o Espírito deve ele mesmo experimentar a unção formal do Espírito. O texto nos coloca imediatamente, é uma ideia de Jesus saindo da água, imediatamente. Aqui é uma ideia provavelmente que significa que os eventos estão seguindo, ocorreram com essa conexão com o batismo. Jesus é batizado e imediatamente ele sai da água, os céus foram abertos. Há um episódio de revelação, de teofania aqui. Deus é o sujeito e é o agente implícito, claro, aqui. O Espírito de Deus estava diante daquilo ali e a manifestação e a descida do Espírito, o Espírito do Senhor, descendo como uma pomba sobre o Filho de Deus. Entenda que Jesus era do Espírito Santo desde a sua concepção. Não caia no engano de pensar, então o Espírito agora estava sobre Cristo. Tão difícil falar porque Jesus é Deus sobre isso, mas entenda a concepção de Cristo na participação do Espírito na sua concepção. Mas aqui claramente nós podemos observar essa ideia de unção como uma inauguração formal do seu ministério. O Espírito desce porque ele participa disso. Assim como Cristo é batizado, ele desce para ser batizado, assim também nós podemos ver o Espírito participando, porque é ele quem capacita. E é ele quem faz isso no Filho de Deus, e ele faz isso conosco também. Esse Espírito que desce sobre Cristo é o Espírito que é derramado sobre a sua igreja, como vemos em Atos, a partir do capítulo 2, capítulo 1. O Espírito desceu como uma pomba desceria, de forma suave. E aí nós vamos compreendendo toda essa ideia de que, imaginando claramente a figura, talvez, que aparece uma pomba, é a figura da Arca da Aliança, da Arca de Noé. Primeiro ele manda um outro, acho que era um corvo, ele vai, não volta. E quando ele manda uma pomba, a pomba volta com um ramo no seu biquinho, e aí essa pomba traz um sinal de que o juízo foi absorvido, que agora eles podem ancorar, que agora eles podem descer, que a ira de Deus aplacou o seu juízo sobre a terra. Aqui é a graça maravilhosa de Deus nos alcançando, é Deus pela sua graça enviando o seu Espírito diante do seu Filho, o capacitando a cumprir todo o desígnio do Senhor. Toda a ideia de manifestação da graça interior diante de nós, como falamos pela manhã,
é uma manifestação do Espírito de Deus que está sobre nós. E nós entendemos isso. E esse Espírito que desceu sobre Cristo, longe de um triunfalismo, o capacitou a subir na cruz, a ser levantado na cruz, a sofrer toda sorte de injúria e ali entregasse a sua vida, morresse no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Ele leva a nossa morte para nos entregar a sua vida. Você consegue entender isso? Que o chamado do Filho de Deus envolve a descida do Espírito, a capacitação do Filho para cumprir todo o desígnio de Deus. O que isso repercute em mim e em você? Você entende o valor de tudo isso? Você consegue ligar que esse Espírito que desceu sobre Cristo está sobre a sua igreja e o seu povo? Que capacitou o Filho de Deus a cumprir todo o desígnio até a cruz, ressurreição, capacita a sua igreja também a vencer toda sorte de tribulação e dificuldade, potestades, tudo, para que a glória de Deus seja manifesta em nós e sobre nós. O terceiro movimento desse chamado do Filho é a declaração do Pai. É o atestado de paternidade. Há um atestado de paternidade claro aqui. O versículo 17 diz: então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. É um cumprimento, ela está combinando com o Salmo 2, no versículo 7, onde o rei é entronizado. Isaías 42, o seu servo comissionado. Claramente aqui nós podemos ver essa figura, essa revelação desse paradoxo cristológico. Jesus é o Rei poderoso e o servo sofredor simultaneamente. Esse é o meu Filho amado, que tem alegria, que me agrada. É este. A voz é ouvida no céu, uma aclamação aqui perante toda a corte celestial, diante de tudo, todos aqueles que pudessem ouvir ali. E se você observar, Mateus ele muda do texto de Lucas. Lucas diz, este é. Lucas diz, tu és. Marcos diz, tu és. Lucas diz, para este. Este é o meu Filho amado. É uma ideia didática para que a igreja entenda que a voz é ouvida do céu nessa aclamação. E o Pai não está apenas aprovando o seu Filho, ele está declarando diante de toda a corte celestial quem é este que se humilhou ao se encarnar. E essas palavras aqui são muito lindas, na ideia de Gênesis 22, 2, quando fala o Filho amado, Salmo 2, quando fala o Rei coroado, Isaías 42, quando fala do servo missionado. Toda essa ideia nos mostra que essa combinação descreve a natureza do ministério do Senhor que está a começar. O Pai aprova. Entenda que não existe uma missão suicida de um semideus ou de alguém que se aproxima de uma ideia de salvação da sociedade. É a Trindade Santa envolvida no decreto eterno de salvar o seu povo. Você entende que é sério a coisa? Você consegue entender que a proclamação do Evangelho não é uma proposta? Olha, você não gostaria? Você começa a entender claramente que a manifestação e a proclamação do Evangelho, entendidas na revelação do Filho que desce, do Espírito que desce e do Pai que atesta tudo isso, o plano eterno de Deus de salvar o seu povo. Você entende como isso é sério? Você entende que um compromisso com o Senhor, ele não é voluntário, é a graça que nos alcança e ela nos coloca agora diante dessa Santa Trindade que age de forma maravilhosa, soberana e absoluta para que agora nós vivamos como seus súditos, seus filhos.
O Pai fala, o Espírito desce, o céu se abre, o Filho se humilha e realiza toda a vontade santa do Senhor. O que isso faz diferença para você, meu irmão? Tudo isso que discutimos, a beleza de toda essa revelação teológica, o que isso faz diferença? Isso coloca você em cena? Você consegue entender a sua participação em tudo isso como alvo da graça de Deus? Você consegue se ver como povo de Deus, como participante dessa graça, de todo esse movimento redentivo de Deus, do seu Filho Jesus, do Pai, do Espírito, do Pai, envolvendo, declarando tudo isso para que a igreja se fortaleça e entenda que tudo isso é feito pela graça e amor, para que a glória de Deus alcance o seu povo, redima o seu povo, salve o seu povo. E que para você entenda que não há uma outra posição senão de súditos no reino de Deus, vivendo para a glória do Senhor. Não tem outro caminho. Isso nos leva a entender um pouco da urgência da manifestação, da proclamação do Evangelho. Isso nos leva a entender um pouco da urgência, da necessidade de santidade, de amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, de darmos valor, mostrarmos gratidão por aquilo que Ele fez por nós, nos salvando, nos redimindo, em todo esse movimento santo da Trindade em prol da redenção do seu povo. Quando a gente entende isso e a profundidade do que está acontecendo aqui, muito mais do que um profeta sendo batizado, muito mais do que uma água sendo derramada ou alguém sendo imerso num rio, muito mais do que qualquer outro pensamento disso, é o poder eterno de Deus movendo aí diante de nós um movimento gracioso e de mudança radical. Estávamos condenados à morte eterna. Nós não tínhamos como subir ao céu. É por isso que Ele desceu. É por isso que o Espírito desceu. É por isso que a voz do céu que se abriu desceu diante de nós. Nós escutamos isso em seus servos. E porque é assim que se manifesta o poder de Deus para todo aquele que confessa os seus pecados e reconhece que Jesus Cristo é Senhor. Você entende o valor disso? Anuncie, meu irmão. O compromisso que você tem com Cristo e com a sua igreja é muito maior do que o batismo que nós realizamos aqui, do que a sua profissão de fé. É um compromisso de entendimento, de coração e de alma, a ponto de que toda a nossa existência agora tem a razão de ser para a honra e glória desse que é o nosso Rei e Senhor. Qualquer outra coisa tem um poder secundário. Qualquer outra coisa das mais valiosas que podemos imaginar, ela não alcança o valor eterno da manifestação de Deus de salvar o seu povo. Você entende que igreja, que o seu povo, que compromisso com o Senhor não é um ato voluntário seu de participar porque você acha interessante, mas é um compromisso com um Deus santo e Senhor que salvou você, que entregou seu próprio Filho para morrer no seu lugar, que manifestou o seu Espírito no seu Filho e na sua igreja, para que você seja transformado. Ele não entregou você para se transformar. Ele entregou a você o seu Espírito. Entendendo assim, a graça do Senhor nos alcança. E então podemos respirar a condição de salvos, redimidos, convictos dessa obra santa do Senhor, e aí sim nos levantarmos e seguirmos diante de toda e qualquer tribulação, de toda e qualquer circunstância, como aqueles que são alvos da obra redentiva da Trindade sobre nós. Valorize isso, meu irmão. É tempo de engrandecer o nome do Senhor pelos seus grandes feitos. Que seja assim no nome de Jesus. Amém.